sobre criação ou evolução. Eu tenho até a caráter aqui, a camiseta da evolução, né? Ok? Quem já ouviu falar sobre a teoria da evolução aí? Quem acredita na teoria da evolução que seu avô era um macacão lá, um macacão pulava de galho em galho aí? Alguém aí acredita? Tem alguém aí? O Big Bang também, tudo isso aí está envolvido nessa teoria da evolução. Então vamos lá. Qual desses nós vamos escolher? Esse ou esse? De cima ou de baixo? De baixo, claro, né? Nós fazemos parte desse aqui. Na minha camiseta aqui atrás está escrito que, ó, o mais alto que um homem pode chegar é o quê? Aos pés da cruz. Bonito, né? Gosto disso, né? Mas vamos lá, ó. A Bíblia ela não discute o tema da evolução. Não fala nada a respeito da evolução. Certo? No princípio criou Deus os céus e a terra e pronto. Zé Felipe, acabou, não tem mais o que falar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá ligado, senhor? No princípio criou Deus os céus e a terra e ponto final. Essa é a verdade que nós cremos. E os cientistas tentam provar o contrário e nós vamos derrubar isso daqui. A única coisa que evoluiu foi a ciência, as pesquisas, o saber. Nós sabemos hoje como uma célula é formada. Adão não sabia como uma célula era formada. Nós sabemos a respeito da fotossíntese. Nós sabemos a respeito das mitoses, que mais que tem na ciência aí, que vocês gostam de mais da conta, né? Nós temos os logaritmos, que todo mundo até sonha com ele de noite, né? Logaritmo, né? Equação de segundo grau, né? Fórmula de Bhaskara, como é que é? Bhaskara. Ou seja, mas isso Daniel já falava, ó, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento que se multiplicará. Isso está até previsto na Bíblia. Nós somos uma geração que tem muito conhecimento, muita informação. Pensa o que nós aprendemos até o segundo grau na idade de vocês e pensa o que um Cristóvão Colombo sabia na época dele sobre a equação da velocidade, da aceleração, da gravidade, coisas assim, absurdas, e isso está de acordo com o que a palavra de Deus coloca. A Bíblia não entra em detalhes, apenas afirma, não se preocupa em explicar, como é que Deus pegou aquele barro lá e será que ele fez um modelo, depois ele botou no forno? A Bíblia não, simplesmente Deus pegou, formou o homem do pó da terra. Só isso que ela quer dizer. Agora, como, tal, ela não está preocupada com esses detalhezinhos. Como que aconteceu isso? Como que ele pegou? Será que ele pegou lá uma palhetazinha, foi desenhando, foi pintando? A Bíblia não relata esses detalhes. O que ela relata é suficiente para que a gente creia e entenda que Deus ele é real. Ok? Analisando dados científicos relacionados com a vida vegetal e animal sobre a Terra, os registros fósseis e outros dados, podemos verificar que a criação, como está relatada no livro de Gênesis, é a mais viável. Nenhum arqueólogo achou uma subespécie. Sabe o que é uma subespécie? Uma espécie intermediária. Nenhum arqueólogo achou um fóssil que comprovasse. Quem já ouviu falar aqui do elo perdido? Quem já ouviu falar do elo perdido? O que é esse elo perdido? É um elo que eles tentam achar. Não está perdido porque ele nunca existiu. Seria o quê? Um meio humano, meio macaco. Alguém que ficaria entre o humano e o macaco. Não existe essa subespécie. E nenhum cientista conseguiu achar uma subespécie que fosse uma espécie intermediária entre uma espécie e outra. Todas elas estão perfeitamente concebidas, cada um conforme a sua espécie. Se for parar para analisar, se realmente existisse, seria mais fácil achar essa subespécie, porque até uma espécie mais antiga seria dinossauro que encontraram, mas mesmo os dinossauros não têm subespécie. Eles acham aqueles nomes lá, o dinossauro Rex lá, acha aquele esqueleto e não acha um intermediário entre o Rex e o outro lá. Beleza? Não há necessidade de suposições também. Ficar supondo, ficar tentando design inteligente, que Deus interferiu na evolução. Não há necessidade disso. São suposições que não produzem nada. Beleza? E aí a gente encontra cientistas renomados que estudaram livros e livros, estudaram PhDs, mestrados, e que se baseiam todo o seu entendimento na teoria da evolução. Basta a gente assistir o Animal Planet. Quem já assistiu o Animal Planet? Toda hora eles estão falando de uma espécie que foi evoluída, de uma evolução, Ou seja,
E nós não estamos falando de pessoas ignorantes, nós estamos falando de pessoas que têm um pouco de raciocínio. Mas o raciocínio deles é o que a palavra de Deus fala, que o Deus desse século cegou o entendimento para que eles não creiam nem no óbvio. Não tem como. Olha só, o universo observável contém aproximadamente de 3 a 7 vezes 10 elevado a 22 estrelas. O universo observável, lembra da aula passada, aquele do circo? Isso quer dizer que tem entre 30 a 70 bilhões de trilhões de estrelas. É pouco ou é muita estrela? É muita estrela. Nós não conseguimos imaginar o que esse número representa. Organizadas em mais de 80 bilhões de galáxias. Nós moramos na Via Láctea, que é uma galáxia. Igual a nossa, tem mais 80 bilhões. Não é mais 100 galáxias. É mais 80 bilhões de galáxias. Não é muita coisa? E o que mantém tudo isso em ordem para não ficar uma batendo na outra? Cálculos aproximados fornecem o número de átomos do universo observável, como sendo algo em torno de 10 elevado a 80. Você sabe o que é isso aí? Você pega 10 e põe 80 zeros na frente. Que número é esse? Fala aí rapidamente. Milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão, trilhão, nome, trilhão lá, sei lá, e aí vai embora e nós não temos nem... Nós nem sabemos o que esse número é, como esse número é pronunciado. Um 10 com 80 zeros na frente. Agora, o que organizou esse tanto de coisa para gerar, principalmente gerar a vida? Não é forte isso daí? A distância comóvel da Terra ao limite do universo visível, também chamado horizonte cósmico da luz, é de cerca de 46 bilhões de anos-luz. Isso quer dizer que se você acender uma lanterninha aqui na Terra, essa luz vai chegar lá no final do universo só daqui 46 bilhões de anos, que ela vai chegar lá no final. Ou a estrela mais longe que existe de nós aqui, o que nós observamos dela, aconteceu há 46 bilhões de anos atrás. Não são números extraordinários, não é muito grande isso aí. Aí a turma fala que houve uma explosãozinha aqui, pum, e tudo isso aqui foi criado de uma forma organizada. Não é forte isso aí? Agora vamos provar que a teoria da evolução está errada. Nós estamos falando de 10 elevado a 80, gente. Nós estamos falando de 46 bilhões de anos-luz. Olha, os números são muito exagerados, não são? Lembra que nós falamos que o nosso DNA tem 2 metros de comprimento? Esse DNA tem 2 metros de DNA de cada uma das células nossas. Se a gente pegar esse DNA e colocar um atrás do outro, dizem que nós vamos até o Sol e voltamos 66 vezes. Claro que vai ficar uma coisa invisível, né? Mas a distância desse organismo que faz parte de nós, faz parte da nossa identidade genética, ele vai até o Sol e volta 66 vezes. Eu tenho aqui um dado, todo mundo sabe o que é um dado, né? Agora eu quero 3 voluntários aqui. 3 voluntários aí. Vem você voluntário, você voluntário e você voluntário. Pronto, vá. 3 aí. Aqui, ó, hoje vai ter chocolate no final. Não, você não, pronto. Já tem 3. Só 3 aqui, peraí. Ó, nós vamos fazer um estudo aqui de probabilidade. Tá bom. Você vai jogar o dado e vai ter que sair o número 1. Se sair o número 1, cada um de vocês vai ganhar um bombom. Certo? Depois, o Dominique vai jogar o dado, tem que sair o número 2. Se sair o número 2, cada um deles vai ganhar um bombom. Aí depois o Chadwick, ele vai jogar o dado e tem que sair o número 3. Se sair o número 3, os 3 vão ganhar 20 bombons. Mas assim, por exemplo, se eu não der 1, ele dá 2, ele dá 3. Já perdeu. Aí 600 tem outra tripa. Então vamos lá, hein? Preparado? Joga o dado aí no chão aí devagarzinho, para não sair correndo aí.
Eita, dado. Correndo com gente. Saiu o quê? 2. 2 perdeu pra você. Tem mais 3 aí. Tem 3 aí, vem, João. Cuidado aí, ó. Para aí, Lu. Vai, João. Mais um, vem, João. Vem, João. Outro, João. Vai, vem, Marcelo. Vem. Você se chamou não. Falei não, como é que é? Se chamou não. Ah, engole. Deixa eu ver o nome da mãe dela. Tem que sair o número 1, 2 e 3. Vai lá. Joga devagarzinho pro lado, sem correr lá também. Joga mais perto aí. 1, não. 3. Perdeu na hora. 1, 3, 2, 1. Tem mais 3 aqui. Tem as 3 ali. Tem 3 aqui. Gente, nós estamos com a probabilidade de 1 com 6. Vamos lá. Vamos ver. 4. Gente, vocês acreditam que o universo é obra do acaso? Se nós não conseguirmos aqui tirar o número 1, Fazendo música. quem quer tentar e vai ganhar isso aqui se tirar o número 1? Deixa eu tentar ganhar. Vamos ver. Ah, Quem mais? Eu. Vamos ver. Embaixo. Tirou. Calma aí, Gabriel. Gente, tudo. Vamos lá. Gente, volta aqui, ó. Depois tem mais pra todo mundo aí. Hoje já pode jogar nele assim, já. Gente, ó, pensa comigo aqui, ó. Nós jogamos o dado ao acaso. Para nós tirarmos o número 1, nós precisamos de 4 tentativas. Agora, o cientista fala que eles não tiraram o número 1, eles tiraram o número 1, depois eles tiraram o número 2, depois eles tiraram o número 3, depois eles tiraram o número 4, eles tiraram o número 5, o número 6, o número 7, o número 8, o número 9, o número 10, sendo a probabilidade de milhões de opções, não é de 6 opções. E o seu professor chega na sua sala de aula e fala que o homem veio de macaco. Dá para acreditar num negócio desse? Dá para acreditar num negócio desse? Não tem como, gente. É muito exagerado. A teoria da evolução prega que as espécies foram aparecendo de acordo com mutações dos seres iniciais, de acordo com a necessidade ambiental de sobrevivência. Ah, a girafa precisava comer lá a árvore, e aí o pescoço dela começou a crescer por causa da seleção natural. E eles acreditam nisso. Agora, vamos partir do princípio lá. Vamos pensar aqui. seu dado? Não. Vamos pensar num ser celular. Vamos pensar, isso aqui não é um ovo frito, não. É uma célula. Certo? O ovo está bem grande. Vamos pensar que isso aqui é o ser, vamos dizer, o ser vivo o mais insignificante possível. Uma ameba. Esse ser aqui, ele já tem uma complexidade impossível de ser gerada ao acaso. Agora, você imagina que esse ser surgiu dentro de uma sopa cósmica, uma sopa aquosa, e que os átomos foram se juntando por acaso e de repente surgiu a ameba. Os químicos provam que se essa substância já estivesse sido criada, ela seria altamente ácida. Isso quer dizer que mesmo que houvesse uma junção de fatores que criasse esse organismo vivo a partir de seres de matéria inorgânica, ao ser criado numa substância ácida, automaticamente ele se dissolveria.
além desse ser ter sido criado por obra do acaso, ele ainda teria que ter a capacidade de quê? De quê? Se reproduzir. Vocês concordam que seria uma coisa absurda? Além de surgir um ser vivo, ele já nasceu com a capacidade, ele surgiu com a capacidade de se multiplicar. Simplesmente pelo acaso. Aí depois desse ser vivo, surge o homem. Com toda a sua alta complexidade, que nós ainda não conseguimos nem encontrar a cura do câncer. Agora, pensa aqui num ingredientezinho só. Parece marciano. Esse é um olho. Gente, isso aqui ia surgir um olho. Como que esse olho ia surgir por obra do acaso? Um olho, para ser olho, ele tem que ter o quê? Fala aí, Dani. Córnea, retina, e tem que ter o quê? Quem já estudou aqui, ó? Você está vendo uma pessoa aqui, né? E aqui tem Não tem outro caretão, pai? um aparelho do olho. Tem uma capacidade, tem o dedo também aqui por trás aqui. Tem um fiozinho para ligar, chamado nervo óptico. Nervo óptico. Que está ligado ao quê? A um cérebro. Ou seja, não é a obra do acaso, gente. Pensa bem, para surgir o olho só poderia surgir, gente, segura aí, só poderia surgir se ele nascesse já completo. Não tem como assim, de repente surgiu um órgão aqui e eu estou enxergando. Vocês conseguem entender isso aí? Ficou claro? A impossibilidade do surgimento do universo, obra do acaso, não tem base científica alguma de se dizer que o universo é obra do acaso. Olha só, o famoso ateu e cientista Sir Fred Hoyle defendeu que até as mais simples células vivas são extremamente complexas. Isso aqui é um cara que é ateu. Está gravado aqui, ó. Ateu. Contendo muitos ácidos nucleicos, enzimas e moléculas, todas juntas numa sequência muito precisa. Hoyle fez um cálculo das hipóteses que teriam cada 20 aminoácidos em aparecerem na natureza na correta sequência para formar uma proteína. Olha a probabilidade. E a probabilidade disso acontecer ao acaso é de 1 em 10 elevado a 40. Essa é a probabilidade de surgir, não é um ser vivo não, é uma proteína. Que automaticamente seria dissolvida no ácido. Os matemáticos, eles definiram, para não se ficar chegando a cálculos infinitos, eles definiram que quando uma probabilidade ela ocorre de 1 elevado a 10 a 50, ela é considerada uma impossibilidade matemática. É um conceito que eles definiram para não chegar e ficar fazendo conta até o infinito. Então, se alguma coisa tem a probabilidade de ocorrer de 10 elevado a 50, é uma impossibilidade matemática. E a probabilidade de surgir apenas uma proteína é de 10 elevado a 40. Não é jogar aqui 3 dados. Se a primeira possibilidade desse quadrilhão de vezes tivesse dado errado, já não surgiria a proteína. Nós precisamos de 4 tentativas dentro de uma probabilidade de 6, de 1 para 6, para tentar tirar o número 1. E os cientistas querem falar para vocês que isso aqui aconteceu. De que o universo jogou um dado 40 vezes e ele saiu com os números certinhos, na ordem certa, na sequência certa, no local certo, no momento certo, da forma certa e perfeita. E o mundo acredita nessa baboseira, nessa teoria. Ela é teoria, nunca vai deixar de ser teoria, porque ela é uma teoria que não pode ser provada. Ok? Aí, ó, o discípulo lá desse cara aqui, o Chandra, nossa, não dá nem para falar o nome dele, Wickramasinghe.
Ele falou, as hipóteses de a vida ter aparecido por acaso de uma forma aleatória são semelhantes às hipóteses de um ciclone soprar no ferro velho e na hora que sopra sai um Boeing 747 com toda a sua perfeição. Quando eu dava aula na escola dominical, que era no domingo de manhã, eu levei 2 morteirão, aqueles de festa junina. Aí eu levei os alunos lá, tudo lá pro pátio lá. Aí peguei, fiz um montão de terra, botei os morteiros com uma lata lá e nós... A igreja ficou até doida lá no barulho. Eu falei, agora dá uma olhada aí, vê se surgiu alguma coisa inteligente aí, algum formato, um número e tal. Não surgiu nada. Aí, para não dizer que foi nós tentamos uma segunda vez. Explodimos. Explodiu lá o trem lá. Os morteirão fortes mesmo, né? Gente, não tinha nenhuma letra A, nenhuma letra B, não tinha nenhum formato que pudesse representar alguma coisa, não surgiu nada útil. Agora, a ciência prova, se isso aqui está verdadeiro, você tem que acreditar que um ciclone pode soprar num ferro velho e montar um Boeing 747. Ou que você pode pegar lá um monte de ferro, jogar, e de repente vai ter um relógio com essa cor, com essas coisas. Você acha que esse relógio é obra do acaso? Agora você é obra do acaso? O cientista quer dizer que você é obra do acaso, você não foi planejado. Bilhões de anos atrás você era uma ameba. E aí de repente você virou um macaco. Não tem jeito, né? Não tem base. Hoje em dia sabemos que existem muitas variações dentro da mesma espécie. Por exemplo, raças de cães que continuam sendo cães. Tudo isso aqui é cachorro. Raça canina. É claro que você não vai cruzar um desses. Esse aqui vai dar certo. Vai dar. É o contrário. Agora, gente, o que aconteceu aqui? Se você largar esses animais, a ciência prova que se vocês largarem esses animais num lugar e deixar eles por obra do acaso, daqui a alguns anos eles estão tudo igualzinho de novo. Por quê? Porque houve o quê? Um aperfeiçoamento quê? Da raça. Você já viu falar de animal puro sangue? Por quê? Você já viu falar do... Como é que é a certidão de cachorro lá? Como é que é? Como é que chama? Certidão de nascimento de cachorro. Então o que o pedigree faz? Ele atesta que o pai daquele cachorro é da mesma raça, não é da mesma espécie, porque todos eles são da espécie canina. Mas esse aqui é Chihuahua, esse aqui é um São Bernardo, um pastor alemão. Aí o resto não tem. Vocês entenderam? Beleza? Se você vai lá para o Polo Norte, lá você vai ter os esquimós. Eles não têm uma característica diferente? Você vai lá para o Japão, não tem os japoneses? Ou seja, o que aconteceu com isso aí? Uma família saiu e dali nasceu uma descendência bem parecida. Você pega os cuiabanos de Chapecruz mesmo aqui, né? Você olha para a cara dele e você fala, esse cuiabano. Eu tenho cara de cuiabano? Não tem. Por quê? Eu sou cuiabano, nasci aqui. A Radassa tem cara de cuiabano? Mas ela é cuiabana. Mas ela é o quê? Ela não tem uma descendência das pessoas que moravam aqui em Cuiabá há 100 anos atrás. Vocês estão entendendo? Quem é que se parece com seu pai? Ou seja, nós somos parecidos com nossos pais. Então, ou seja, os japoneses é tudo filho de um cara de bolinho puxado. Ué. A mesmo perfil, mesma estatura, esses mais. Tá? Então, mas aí de Noé já foi aperfeiçoando as raças lá, né? Aí foi aperfeiçoando e saiu a minha família. Ó, as leis da natureza, todas as leis da física e da biologia têm total compatibilidade. Ó, na ciência, na teologia a gente não descarta isso aí não, ó. Tem total compatibilidade se houver o pressuposto de que num determinado momento todo o universo estava criado e maduro e começou a validade das leis da natureza. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. A lei da gravidade já estava resolvida ali. A lei da ação e reação.
E tudo mais que eu disse. Já estava tudo resolvido. Nada foi modificado de Gênesis até agora, nenhuma lei foi modificada. A aceleração da Terra continua a mesma. A velocidade que a Terra gira em torno do Sol continua a mesma. A Terra gira em torno do Sol a 107 mil km por hora. A Terra gira em torno do seu eixo a uma velocidade de 3.700 km por hora. Nós estamos viajando aqui a 3.700 km por hora. Segura aí, senão você fica para trás. A Lua está rodeando a Terra a uma velocidade de 3.600 km por hora. Da onde que vem toda essa perfeição que a Terra não se afasta, não se aproxima do Sol? A palavra de Deus fala que todas as coisas são sustentadas pelo seu poder. Olha lá o cara conversando com o Marciano. Ó. Vou começar já explicando sobre as leis da física. Aí o adolescente aqui, né? Eu não gosto de seguir regras. Aí ele falou, não creio que você tenha alguma opção nesse caso. Não tem opção. A única coisa que a ciência descobre hoje é aquilo que Deus criou, mais nada. A ciência não inventa, não está descobrindo algo aqui não. Olha só, conforme a teoria da evolução, o primeiro ser vivente surgiu da combinação de vários acontecimentos físicos químicos. Pelo conhecimento atual a respeito desse assunto, sabe-se que o mecanismo necessário para proporcionar vida desencadearia um processo de desintegração da célula criada logo a seguir, é o que eu falei. A hora que ele solta nessa sopa aqui, já automaticamente ele é dissolvido. Olha, entrar. Isso está de acordo. Isso está de acordo com a segunda lei da termodinâmica, que versa sobre a tendência à desorganização dos sistemas organizados. Fica evidente que a origem da vida, conforme Gênesis, é muito mais viável. Não tem como acreditar na teoria da evolução. Olha lá, primeira lei da termodinâmica. Quem já estudou isso aí? Levanta a mão aí. Já estudou? Olha que legal. Vamos estudar isso aqui. Ó. A primeira lei da termodinâmica é comumente chamada de lei da conservação da energia. Nos cursos elementares de física, o estudo da conservação de energia dá ênfase às transformações de energia cinética e potencial e suas relações com o trabalho. Uma forma mais geral de conservação de energia inclui os efeitos de transferência de calor e variação de energia. Você viu aquela frase, nada se cria, tudo se transforma? A energia não se cria, ela passa de um ponto para outro, certo? Precisamos de movimentar. Tem que se aplicar uma força. Ok? A energia não pode ser criada ou destruída, só se pode mudá-la de uma forma para outra, ou só acrescentá-la a um sistema retirando de outro lugar da vizinhança. Tanto é que todo mundo gostaria de criar o modo perpétuo. Já ouviu falar do modo perpétuo? Alguma coisa que você vai girar e ele vai girar indefinidamente sem parar. E não existe, porque você tem que aplicar uma força. Alguns criaram uma roda que sem motor ou sem eletricidade ela fica girando, mas eles fazem uso da gravidade. Ou seja, há uma força atuando naquele conjunto ali. Procura no Google lá, moto perpétuo. Vocês vão ver algumas experiências interessantes, mas aquelas rodas continuam girando por conta da força da gravidade. Ou seja, ele não está rodando por si só. Ele não está com uma energia zero ali sendo aplicada. Ele está dispensando energia e está aproveitando a energia da gravidade. Ok isso aqui? Beleza? Primeira lei, não é possível saber como era o equilíbrio do universo antes de atingir o estado atual. Isso é uma lei da física, você não sabe como é que era o universo antes. Para os criacionistas, que somos nós, a primeira lei da termodinâmica teve o seu início após a origem da massa e da energia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto, surgiu a lei da termodinâmica. A partir dali, Adão tinha que trabalhar para a semente brotar. Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ou seja, já criou a lei da ação e da reação. Planta e você vai colher. Se você não plantar, não vai colher. Biogênesis. Todo ser vivo é formado a partir de outro ser vivo pré-existente. Nunca um ser vivo vai surgir da matéria bruta e inanimada. Não tem jeito de pedra gerar um cachorro. Não adianta você juntar as pedras tudo ali, deixar lá, até no formato do cachorro, pega, faz um barrinho lá e tal, põe no formato do cachorro e um dia aquilo ali vai sair latindo. Não vai. Não funciona.
Olha aqui o experimento de Pasteur. Ele fez uma fervura num recipiente lacrado e o líquido permaneceu estéril, ou seja, não foi gerado nenhuma vida. Agora ele pegou a mesma fervura, quebrou o gargalo, deixou aqui aberto e aí cresceu vida dentro dessa substância aquosa. Por que surgiu vida aqui? Veio de fora. Algum pauzinho caiu aqui, um fungozinho, e aquela água ficou verde. Já viu quando você deixa uma água parada? Não fica verde, não cria musgo ali? Me lembro que isso era uma teoria biológica, de que foi que se você botasse um monte de coisas, essa era considerada que geral. Isso antigamente a turma acreditava nisso. Isso foi refutado quando pegaram um queijo, puseram em pote lacrado e o outro com uma cestinha. Aí no pote de feijão não surgiu nada, na cestinha as coisas ficaram descendo. É o mesmo experimento aqui do Pasteur. Nesse aqui fechado, não surgiu nada. Nesse aqui aberto, surgiu e cresceu micróbios, cresceu toda sorte de substância. Lei da biogênese. A evolução não conseguiu verificar ou provar que a vida possa surgir a partir do inanimado. Mesmo após muitas tentativas, eminentes evolucionistas refutam a geração espontânea da vida, restando então a opção sobrenatural de que Deus criou os céus e a terra. E pronto, acabou. Ok? Criação. A segunda lei da termodinâmica, entropia. Quem já estudou sobre entropia? Já falou isso aí? Todo sistema organizado tende ao quê? A se desorganizar. E não a se organizar. É o contrário. Todo sistema organizado é igual ao seu quarto. O senhor é do outro lado? Não, acho melhor. Mas olha lá, ó. Vem aqui, o quarto é desse jeito aqui. Você chega lá, dá a entropia entrou em ação. Para manter o quarto organizado, o que você tem que fazer? Arrumar todo dia. Você tem que aplicar força. Então a lei da entropia fala que se você não aplicar força, aquilo tende a ser desorganizado. Se a gente não arrumar, eu chego aqui, as cadeiras, por incrível que pareça, elas aparecem tudo organizado para você sentar. Desse jeito que acontece? Eu chego aqui, as cadeiras estão tudo separadas. Aí eu venho, junto todas elas aí para você ficar mais perto. Então, ou seja, eu tenho que empregar o quê? Força. Certo? Beleza? A probabilidade da matéria sofrer mutação para algo melhor e mais organizado contraria frontalmente a lei da entropia. Pega uma água suja lá, ou um negócio misturado com bolinhas de gude e tal, dá uma chacoalhada lá e vê se vai acontecer, surgir uma letra A no fundo daquele vasilha. Agora você pega ali uma vasilha com água e põe a letra A lá dentro e dá só uma chacoalhadinha. Ele vai virar a letra B? Vai virar a letra C? Vai virar a letra D? Letra D, né? Não também? Probabilidade é de 1 a 10 elevado a 80. Né? Para os criacionistas, a segunda lei da termodinâmica teve seu início após a existência de um sistema concluído e maduro. E a partir dali, a lei da entropia prova que uma explosão não organiza nada. Big Bang não organizou nada. Ó, isso é legal, hein? A lei da entropia prova que o casamento foi inventado por Deus. Quem já assistiu Animal Planet aí? Vocês já viram lá os macaquinhos como é que eles estão na área da vida sexual deles? Não. Vocês já viram lá? Então não vi não, porque eu trem é uma safadeza geral. É um macaquinho sem vergonha. Gente, tem uns lá que realmente eu mudo de canal, porque é muita... Estou economizando o vocabulário aqui, porque os bichinhos não prestam não, eles pulam de galho em galho, por isso que inventaram aquela frase, né? Cada macaco no seu galho, era uma bagunça. Os bichinhos mandam numa aqui, depois estão mandando na outra ali. Eles não param. Aí, de repente, certo? De repente, um macaco achou aquilo ali muita bagunça. E ele falou, gente, vamos parar com essa sacanagem aqui.
Vamos organizar esse negócio aqui. A partir de agora, cada um escolhe uma macaca e cada macaco no seu bairro. E a minha macaca é minha e a sua macaca é sua e ninguém... Vocês acreditam que os macacos tiveram essa ideia? Não. Dá para entender isso daí? De repente alguém inventou o casamento. A evolução de um ser irracional, de um primata, naquela evolução, todo mundo lá mandando ver em todo mundo, e alguém, num dado momento da evolução, teve a grande ideia de criar o casamento. Quem que criou o casamento? Deus. Macho e fêmea os criou. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua esposa e serão ambos uma só carne. Deus criou o casamento. Não foi a teoria da evolução, não criaria. Agora, a lei da entropia prova que se não houver um esforço, o que está acontecendo com o casamento hoje? O que a turma está casando agora homem com homem? No princípio era assim? Está casando homem com animal. Você já viu isso aí? Já. Tá casando homem com carro. Homem com carro, essa eu nunca vi. Homem com desenho japonês. O cara casou com a árvore. Gente, tá uma baderna. O que é? A lei da entropia em ação na própria sociedade. A sociedade sem a interferência divina, sem a interferência... Gente, ó, a sociedade sem a força da igreja, sem a ação da igreja, ela tende ao caos. O que está segurando a sociedade é a igreja. Em toda aquela geração, lembra daqueles 7 dias de Deus que nós estudamos aqui? Em todas aquelas etapas, Deus estava interferindo na sociedade, chamando o homem ao arrependimento, chamando o homem para um padrão que ele havia estabelecido desde o princípio. E quando isso for tirado, na grande tribulação, o mundo vai virar um caos. Não é verdade? Qual é a voz ativa que fala que o homossexualismo é pecado na sociedade moderna hoje? Muito embora hoje a gente não pode nem falar, você é pecador. Se falar isso dá processo. Mas a palavra de Deus fala que nós somos pecadores. E nos chama ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ok? Então, a lei da entropia, ela prova que o casamento foi inventado por Deus. Primeira lei de Newton, da inércia. Quem já estudou aí da lei da inércia? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de um movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Se a gente rolar uma bola aqui, a bola vai parar. Por quê? Porque existe uma densidade do ar. O ar é denso, tá? O ar é uma composição de matérias que vão oferecer resistência à bola. Agora, se você dá um pontapé lá do foguete, lá no satélite, lá em cima, lá, e der um chutão para cima, aquela bola vai parar onde? Não vai parar. Ela vai diminuir a velocidade? Não vai, por quê? Está no vácuo. Então, ou seja, para que essa pedra seja movimentada, tem que se aplicar força. Os dois têm a mesma força. Vai movimentar a pedra? Não vai. Então, ou seja, como que algo inerte, estável ou em movimento constante na eternidade passada poderia, contrariando a primeira lei, ligar o motorzinho da explosão, o Big Bang? Vamos pensar que o Big Bang fosse uma coisa realmente. Dizem que era do tamanho de uma bola de tênis. Toda a massa condensada, todos os átomos 10 elevado a 80, estava tudo condensado numa bolinha. E aquela bola parada na eternidade. Vocês imaginam isso aí? Conseguiu imaginar? A bola está parada, totalmente estável. E de repente a bola resolve, cansei, vou explodir. Fiquei nervosa. Vocês acreditam que a bola resolveu explodir? Mas o cientista acredita. Não, vamos nem chegar nesse ponto, né? Como é que apareceu? Certo? Os cientistas acreditam nisso. Você vê todo isso dia no Animal Planet lá, no Discovery Channel, falando que a bola explodiu. A bola resolveu explodir. Estava de TPM, resolveu matar todo mundo.
Ok? Um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Você acha que esse carinha vai conseguir arrastar a pedra? Não vai, precisa de mais força. A segunda lei de Newton, da dinâmica, quem já estudou aí? Legal? Beleza. Força. A força aplicada aqui é de 4 newtons. Essa bola vai andar para frente aqui? Sim ou não? Letra B. 4 newtons para cá, 2 newtons para cá. Para onde que a bola vai? Esquerda. Aqui, 3 newtons para cima, 4 newtons para cá. Para onde que a bola vai? Para frente. Mais ou menos aqui, né? E essa daqui, 3 newtons para oblíquo para cá, 3 newtons para cá. Para onde que ela vai? Vai andar para cá. Tá vendo? A gente sabe disso. Mas por quê? Houve o quê? Uma aplicação da força. De onde veio a força que na segunda lei informa que deveria impulsionar e organizar toda a bagunça que dela geraria do Big Bang? Quem é que foi que colocou a Terra para girar a 107 mil quilômetros por hora em torno do Sol? E não é numa circunferência perfeita, é uma circunferência elíptica. O Sol está aqui e a Terra não para de girar. Gente, você já pensou isso que a gente pode? Se a Terra resolver dar uma escapadinha do Sol. Se a Lua for embora, gente, nós morre tudo aqui. A Lua não pode ir embora, não. Olha como é que o universo ele é extremamente sensível e extremamente organizado, extremamente perfeito. Hã? Cirúrgico, não tem como acreditar. Terceira lei de Newton. Vamos lá, ó. Estamos pegando as leis da ciência e provando que as leis da ciência provam a existência de Deus. Princípio de ação e reação. A toda ação há sempre o quê? Uma reação oposta e de igual intensidade. Ou as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro. São sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. E aí o Big Bang, ó, o resultado de uma explosão, de um start inicial, como afirma o cientista. Diante da terceira lei, quem provocou essa ação que originou o Big Bang? Terceira lei de Newton prova que o Big Bang é uma impossibilidade científica. Vale destacar que Newton não criou as leis da física. Ó, estamos terminando, ó. Quem criou as leis da física foi quem? Deus. Foi Deus. Newton apenas comprovou e fundamentou a existência do que Deus criou. Olha o que Albert Einstein disse, ó. O universo não é explicável satisfatoriamente sem Deus. Quem falou isso? Albert Einstein. Francis Bacon, deu fome agora, hein? Baldu ali, um hambúrguer de bacon, ó. Filósofo inglês declarou: somente nega a Deus aquele a quem convém que ele não exista. Filósofo, cientista, Victor Hugo, grande literato francês, disse: há quem nega o infinito, alguns também negam o sol, são os cegos. Não conseguem ver o sol. Ernest Haeckel, biologista alemão, afirmou que a geração espontânea tinha que ser verdade, não porque ela pudesse ser confirmada no laboratório, mas porque, se não fosse assim, seria necessário acreditar-se em criatura. É a única coisa que os cientistas têm para se apoiar. Para negar a existência de Deus. A teoria da evolução, ela surgiu num momento onde o pensamento começou a tomar forma ativa. Até então era dominado pelos conceitos religiosos. E aí, quando Darwin estava estudando lá, ele colocou essa ideia no meio acadêmico, e o meio acadêmico era isso que nós precisávamos para descartar a nossa submissão a Deus. Agora nós estamos livres de Deus, porque nós temos uma teoria que nos agrada, nos satisfaz. Descartes, filósofo francês, afirmou que, lembra que eu falei sobre isso? Um ser perfeito pode ser a sua própria causa, ao contrário de um ser imperfeito. A ideia de perfeição posta na razão sugere a existência de um ser perfeito, pois seria contraditória a existência da perfeição sem um ser perfeito que a tenha criado. Assim, a existência de uma ideia de perfeição que existe em nossa mente comprova a existência de um ser perfeito, que a criou e a colocou em nossa razão, ou seja, um ser que pode ser chamado de Deus. Lembra que eu falei sobre isso aí? Tanto a eternidade também. De onde que vem o conceito da eternidade? Vem de Deus, porque nós não somos eternos. Você conhece alguma coisa que é eterna? Essa cadeira é eterna? Tem umas cadeiras que já está até quebrada. Não é eterno.
Esse prédio é eterno? Não, mas isso aqui vai durar para sempre. Não vai. Vai ter um terremoto aqui no 6,5 da escala Richter. Eu acho que já cai, porque nós não estamos preparados para terremoto. Vocês estão entendendo? Ou seja, a ideia de perfeição vem de Deus, a ideia de eternidade vem de Deus, a ideia de Deus vem de Deus. Você conseguiria criar Deus se Deus não existisse, se Deus não trouxesse a informação? A fé não é uma resposta à palavra de Deus? Romanos 10, 17, a fé é uma resposta à palavra de Deus, tem que vir algo para que você possa crer. A palavra de Deus, ela foi escrita para que a gente possa crer, para nós podermos crer. Legal, né? Portanto, é um absurdo filosófico, científico, histórico, negar a existência de Deus, negar o criacionismo e negar que a Bíblia seja a palavra de Deus. É um absurdo. É uma ignorância total. Legal? Não ficou provado isso aí? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E pronto. Só isso. Não precisa de mais nada. E aí, quem vai ficar com a teoria da evolução? Tem alguém aí capaz de, humanamente, cientificamente, filosoficamente, de uma forma inteligente, ficar com a teoria da evolução? Sim ou não? Diante de tantas evidências que nós pegamos aqui, pegamos ciência, gente. Tudo isso aqui não é intenção minha, eu fui pesquisei. São coisas que vocês estudam, que o próprio professor fala das leis da Newton, e às vezes o próprio professor acredita que o homem veio do macaco. E assim caminha a humanidade. Debaixo de mentira, debaixo de engano. Por quê? Se eles não acreditarem nessas mentiras, eles têm que acreditar na existência de Deus. E se eles acreditam na existência de Deus, tem que ficar esperto, porque o mesmo Deus que criou os céus e a terra, criou o céu e o inferno. E onde o homem vai passar a eternidade? Não é forte isso daí? Então, nós estamos no caminho certo. Nós cremos na palavra de Deus. Nós provamos que a palavra de Deus ela é perfeita. Amém? Então essa teoria foi criada porque eles não queriam acreditar que as ações dele têm. Sim, eles buscam uma explicação. Darwin, dizem que Darwin inclusive converteu, porque ele era convertido, que nos últimos dias da sua morte, dizem que ele declarou que ele ateou uma pequena fagulha em um cerrado. E ele clamou, por favor, queime todos os meus livros. Dizem, a história, se ele falou isso, os cientistas apagaram essa questão dos livros históricos dele. Mas quem acompanhou ele nos dias da sua morte, dizem que ele declarou isso daí. Não sei, nunca pesquisei, não ouvi essa história, estou vendendo como comprei. Beleza? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa aula. Que o Senhor esteja abençoando cada